Olá, continuando o nosso curso Moda e Modéstia. Nesse terceiro módulo, eu dei por título Revolução da Moda na Visão de uma Católica. Até agora, nós estivemos vendo o que a Santa Igreja fala sobre a virtude da modéstia. Mas o que aconteceu no mundo para que depois de 1900 anos, onde a vivência da modéstia era muito natural, muito comum, muito óbvia, o que aconteceu para a gente chegar a uma decadência tão grande, onde não só as mulheres católicas desconhecem totalmente a virtude da modéstia, mas elas acham também normal o jeito que a mulher mundana se veste e se iguala a ela. O que aconteceu para a gente chegar até esse ponto? Então, eu gostaria de começar rezando a oração de São Miguel Arcanjo, porque é uma batalha viver a modéstia. Estamos tendo que sermos fortalecidas com a ajuda dos santos e dos anjos. Então, vamos rezar juntas a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, de Jesus, Maria e José, vamos começar o nosso terceiro módulo. Eu gostaria de iniciar com essa parte de São Tiago, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz assim: Não sabeis. Vamos então partir da Sagrada Escritura, da carta de São Tiago, capítulo 4, versículo 4, onde ele nos diz: Não sabeis que o amor ao mundo é inimigo de Deus? Aquele, portanto, que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Nós estamos vivendo uma época chamada modernista. Isso significa que as pessoas querem reconciliar Deus e o mundo. Mas a Sagrada Escritura, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os santos que o seguiram, mostram que existe uma inimizade irreconciliável e eterna entre aqueles que são do mundo e aqueles que são de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta imagem reflete esta divisão entre aqueles santos e anjos amigos de Deus e os inimigos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque são os inimigos de Deus que vão fazer a revolução na moda. São pessoas que venderam a sua alma para o diabo e agora... Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que fizeram a revolução na moda são inimigos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que fizeram a revolução na moda são inimigos de Deus. Nós temos que entender que existe uma batalha espiritual para chegarmos ao céu. A porta é estreita. Nosso Senhor nos diz que é preciso sermos pequeninos e confiantes em que Ele nos irá guiar para esse caminho da eternidade. E que o mundo não é critério para nós. E a moda mundana não é critério para nenhuma mulher que quer agradar a Deus e chegar ao céu. Vou complementar essa parte com outra de São João, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele diz: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Minhas irmãs, de que lado nós estamos? Não basta irmos à missa todo domingo e durante a semana vivermos como o mundo prega, como o mundo manda, como ele exige dos seus seguidores, porque o mundo tem seus seguidores.
Nós sabemos que Satanás tem seus filhos. São os filhos malditos, são aqueles que nosso Senhor no juízo final vai dizer: apartai-vos de mim. Isso não é falta de misericórdia, isso é a verdade. Porque nós temos uma liberdade para escolher o bem, mas essa liberdade pode escolher o mal e seguir o mau caminho. Então, eu gostaria que a gente tivesse sempre esse trecho da Sagrada Escritura, enquanto nós vamos vendo o que os inimigos de Deus fizeram com a moda. Então, minhas irmãs, houve uma mudança radical na modéstia do vestir, da diferença que prevaleceu durante os primeiros 1900 anos de cristianismo, onde a modéstia era vivida com muita naturalidade, era comum, era simplesmente a forma de uma cristã viver e de se vestir. Mas houve entre 1850 e 1990 uma radical reforma do vestir, mudando a concepção do que até então se entendia por feminilidade. Então, vem comigo, vamos acompanhar essa revolução para a gente entender por que nós chegamos a uma sociedade tão decadente, moralmente e na veste, como é a de hoje. Tudo. Então, nós vamos ver o que aconteceu na parte de baixo da veste feminina e depois nós vamos ver o que aconteceu na parte de cima da veste feminina para mudar tão radicalmente. Na parte de baixo, como é que a mulher saiu de vestir sonha? Então, nós vamos ver como que foi a mudança na parte de cima da mulher e na parte de baixo da veste da mulher. Então, vamos começar com a parte de baixo. Como é que, depois de 1900 anos, onde a mulher vestia sempre saia longa e modesta, para a calça? Começou com a Bloomer. O visual Bloomer, criado por Elizabeth Smith Miller, foi uma das mais conhecidas tentativas de reformulação do vestuário no século XIX. Adotado pelas reformistas da moda feminina em 1851, o visual consistia em calças bufantes apertadas nos tornozelos, por babados ou laços, túnica de saia ampla que ia até abaixo dos joelhos e cintura ainda apertada como exigido na época. O nome é uma homenagem à feminista americana Amélia Jelks Bloomer, que apesar de não ter inventado o estilo, foi sua maior promotora. Então a moda, minhas irmãs, não foi de um dia para o outro que a mulher usava saia longa e modesta e de um dia para o outro começou a usar calça, ou mini saia, ou saia justa, longa mas justa e modesta do mesmo jeito. Foi devagarzinho, o demônio foi trabalhando gota por gota para chegar nessa enchente que nós estamos hoje de modéstia. Então, na década de 1850, as calças chamadas bloomers foram a representação da primeira reforma feminista no vestuário. E aí vocês podem ver uma foto de como esta saia era bem comprida e ela foi diminuindo até desaparecer. Mas quem foi que ajudou isso a se tornar realidade? Você vai conhecer agora. Foi essa senhora aí, chamada Anne Londonderry. Ela vestiu a Bloomer durante sua famosa viagem de bicicleta ao redor do mundo. E logo ele se tornou padrão de vestimenta para andar de bicicleta na década de 1890. Então, o esporte foi muitas vezes também utilizado como justificativa para a depravação da moda. Nesse caso, nós estamos vendo ela vestida de saia e blusa, bem modesta, como era a mulher do seu tempo. Ela começou a sua viagem ao mundo da bicicleta dessa forma. Mas durante os 3 meses que durou essa viagem, ela tirou essa saia e vestiu pela primeira vez essa calça que foi realmente um escândalo para toda a sociedade. Aí vocês podem ver nas fotos.
E essas mulheres chamadas reformistas, elas tinham em mente a reforma. Não era uma coisa que elas iam vivendo assim, sem querer. Era consciente. A gente pode ver pela frase que ela disse em 1864. Eu sou uma jornalista e uma nova mulher. E esse termo diz... Olha a frase que ela disse. Eu sou uma jornalista e uma nova mulher. E esse termo diz que acredito que eu posso fazer qualquer coisa que um homem pode fazer. Nós vemos aí, então, a origem desse igualitarismo que é tão nefasto, que é tão trágico, onde a mulher quer se comparar ao homem e acha que o que é bonito, o que é belo, o que é bom é que ela se iguale de uma maneira matemática a tudo o que ele faz. E esse termo nova mulher, em inglês new woman, é a representação desse novo tipo de mulher que, esquecendo da sua feminilidade cristã, agora queria viver uma nova era, uma nova época, e a moda era o que representava exteriormente as mudanças que estavam acontecendo no coração dessas mulheres. Porque lembram que a veste exterior representa uma disposição interior, ou pelo menos deve representar, porque isso é que significa que somos alma e corpo. E uma das primeiras feministas em 1896, chamada Susan Anthony, disse essa frase que nós podemos ver claramente qual era a sua intenção. A bicicleta ajudou a emancipar as mulheres mais que qualquer outra coisa no mundo. Nós vemos aí fotos de mulheres muito modestas vestindo a bicicleta e como com a justificativa de que não dava para andar de bicicleta de saia, elas começaram a andar de calça. E vemos que ela quer emancipar as mulheres. Na verdade, ela quer emancipar as mulheres do plano original de Deus, porque elas viviam esse plano como uma escravidão, por N motivos. Mas o plano de Deus, para quem está em estado de graça, para quem quer chegar ao céu, o plano de Deus é um consolo, é uma alegria, é a única forma possível que eu posso me realizar plenamente. Então a gente volta ao primeiro slide. Essas mulheres são inimigas de Deus. Elas não se veem a si mesmas como filhas de Deus, como filhas de um pai amoroso que quer o melhor para elas. Elas têm a semente da rebeldia de Eva, e uma rebeldia é como que se não fosse curada. Ela está sempre ali como uma chaga. E infelizmente, essas mulheres tiveram muita influência numa geração de cristãs que começaram a se revoltar contra o plano de Deus até deixarem de ser, logicamente, cristãs. Então elas tinham em claro que elas queriam usar o esporte, nesse caso o ciclismo, para alterar para feminista o que se entendia por comportamento adequado. A reforma do vestuário não era uma simples questão de adaptação prática. Com mentes invocou e desafiou as percepções populares da feminilidade, contrárias, se tornou uma questão moral muito contestada de Deus para a mulher. Eventualmente, elas tinham pela reforma do vestuário, elas tinham essa meta travada em grande parte no campo, a qualquer batalha do vestuário, torná-la realidade, como infelizmente e a popularidade do ciclismo entre as mulheres alteraram para sempre. Então elas tinham claro que elas queriam usar o esporte e do comportamento feminino adequado para alterar para sempre. Lembra que na última aula nós vimos a modéstia no comportamento? Então a gente vê que eram pessoas aí com mentes, é alguém desde o ponto de vista feminista, com mentes, esse artigo, dizendo claramente que não era uma original de Deus para a mulher. Uma mera elas tinham prática. Essa intenção, era para mudar a concepção e elas iriam a qualquer custo ser torná-la realidade, como infelizmente nós vemos hoje. Essa imagem aqui, nós acabamos de ver fotos do ciclismo, agora eu trago para vocês fotos do tênis. A primeira foto, a saia vai até o pé da tenista. Na segunda foto, até o joelho. Depois, um short curto. E agora,
Dá para ver a calcinha da última. Então, essa foto representa bem o que significa uma progressiva depravação. Isso daí foram em vários anos, não só em um ano que ela saiu de uma saia longa para mostrar a calcinha. Então eles foram devagar. E nós vamos ver no último slide como esse projeto ele foi armado, planejado para que fosse assim, gota por gota, até chegar aqui estamos vendo hoje essa depravação da moda. Uma outra mulher que influenciou a moda para o mal se chama Coco Chanel. Em 1915, ela era representada, como vocês veem na foto, com uma calça marinheiro, com terno ou o famoso tubo preto, que na verdade era uma imodéstia só. Então ela foi a primeira estilista a adicionar a calça em suas coleções. Então ela é um ícone da mudança da veste da mulher, onde a mulher já não queria ser representada com a feminilidade cristã. Ela era simplesmente uma mundana, aquela que seguia os novos padrões que o mundo estava colocando. Eu sempre achei muito interessante poder mostrar nas minhas palestras essa imagem de uma propaganda da Levi's. A primeira, em 1873, no começo da calça, eram para aqueles que estavam no cavalo, que trabalhavam com a vaca, que trabalhavam no campo. E em 1912, a propaganda da Levi's ainda colocava a mulher feminina de um modo correto. E o homem aí está usando a calça que eles estão fazendo propaganda. Mas nós vamos ver que isso mudou radicalmente e nós vamos ver algumas propagandas da Levi's a respeito disso. Então a Levi's, originalmente feita para homens que trabalhavam no campo, foi se transformando também nessa depravação que nós vemos hoje. Essa primeira é quando ela já propagava a calça para toda a família, para o pai, para a mãe e para os filhos. Depois, quando ela adicionou a lycra na sua calça, que virou uma legging praticamente. E olha o tipo de propaganda nesse último pôster que elas estavam fazendo. É dizer, colocando a mulher como objeto sexual escancaradamente. Não era uma coisa sutil. Eles queriam promover um novo ideal de mulher chamado New Woman, que era uma mulher emancipada do plano de Deus e era uma mulher totalmente sexy. E nós vamos ver que a pílula anticoncepcional, a criação da pílula, foi fundamental para que essa mulher pudesse se apresentar como sexy sem o perigo, entre aspas, de uma nova gravidez. Continuando a masculinização da mulher, nós vemos este termo, lay smoking, como foi chamado, que sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiram dali por diante, visto que na época muitos restaurantes e hotéis proibiam a entrada de mulheres com calças. A liberdade dada por Chanel, lay smoking, em 1976, como foi chamado, sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiriam dali por diante, visto que, na época, muitos restaurantes e hotéis proibiam a entrada de mulheres com calças. A liberdade dada por Chanel, liberdade entre aspas, agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava uma nova atitude feminina. Vou começar tudo de novo. Então, continuando a masculinização da mulher, nós vamos ver esse traje chamado lay smoking, de 1966. Ele sinalizava uma mudança na forma como as mulheres se vestiriam dali por diante, visto que, na época, muitos restaurantes e hotéis proibiam a entrada de mulheres com calças. A liberdade, entre aspas, dada por Chanel, agora ganhava poder com o novo traje e tudo o que ele representava.
uma nova atitude feminina. O smoking, que é usado até hoje, foi uma provocação sexual dirigida à mulher que queria ter um outro papel. Era também a criação preferida do estilista Yves Saint Laurent. Sabe por que a liberdade não está em aspas aí? Porque eu peguei esse texto de um blog que aprova, que gosta, que está fazendo propaganda desse tipo de veste. Então, eles realmente acreditavam que estavam libertando a mulher para que ela pudesse ter um outro papel. Minhas irmãs, resumidamente, a consequência disso tudo é que numa pesquisa séria que foram feitas nesses últimos anos, mostram que a mulher está mais infeliz agora do que antigamente. Elas sentem depressão, elas sentem ansiedade, elas sentem uma disputa desigual com o homem, porque ela não foi criada para disputar com o homem. E ela se sente sobrecarregada com a triple demanda, como mãe, como esposa e como profissional. Você pode ler isso no meu livro, As Três Vocações Femininas, que está gratuitamente para poder baixar, que eu explico mais sobre esse tema. Mas é muito importante a gente entender que toda essa revolução da moda não teve como consequência a felicidade da mulher, a libertação da mulher. Com a pílula, não houve liberdade, ela se tornou escrava. Escrava porque agora ela está obrigada a ter sexo com todo homem que quiser que ela tenha. Porque ela não tem mais o perigo, entre aspas, de ser mãe. Isso é tão oposto ao plano de Deus acerca do matrimônio, que é comparado à união de Cristo com a igreja. Isso é tão oposto à fidelidade conjugal, à castidade conjugal, à harmonia entre o casal, porque os dois querem seguir o plano de Deus. A felicidade na família, que é a célula da sociedade. A mulher que aceita tudo isso que essas reformistas estão fazendo, ela se torna infeliz, um objeto sexual, ela é explorada no seu trabalho e ela não consegue ter uma rotina feliz. Isso que eu estou dizendo aqui não é só para as mulheres pobres ou de classe média, não. No meu livro, eu cito a Sheryl Sandberg, que foi a CEO do Facebook por muito tempo. No livro que ela quer reincendiar o feminismo, você vai poder ver lá em várias linhas o seu fracasso, a sua frustração, a sua infelicidade, o seu dilema entre ser mãe e ter que cuidar de uma empresa. A mulher, uma das mulheres mais poderosas do mundo, está simplesmente desabafando nesse livro, que é o meu próximo livro que vai sair, Reencontrando o Caminho da Felicidade Feminina. Então, a gente tem que ter uma visão mais crítica da moda mundana e ver como ela foi engendrada pelos inimigos de Deus e não aceitar tudo que vem como se fosse normal. Por exemplo, esse lace smoke é chamado hoje de terninho e é a roupa que a maioria das mulheres usam, que as mulheres, por exemplo, esse termo hoje, lace smoke, é chamado de terninho. O que é o terninho? É um blazer e uma calça. É a roupa típica do homem. Então, nós temos que parar, como eu disse no outro módulo, e observar a sociedade. E não estar no meio dela como se fôssemos mais uma marionete. Então, nós podemos ver claramente que a função da roupa, segundo o mundo e segundo o seu príncipe, é o igualitarismo através da moda unissex. O que a calça fez foi que, com a saída da saia, homem e mulher. Então, nós vamos ver aqui que a função da roupa, segundo o mundo, uma delas é o igualitarismo através da moda unissex. Minhas irmãs, a moda unissex não é neutral, ela é imodesta, porque a gente viu que o homem e a mulher devem diferenciar-se através também do seu exterior. Nós vamos ver isso com muito mais calma no módulo sobre a calça.
Mas aqui eu já vou te dando uma introdução para você compreender a importância de entender que a calça não é uma peça neutral no guarda-roupa da mulher. Aí nós vemos a Denim, que fez essa propaganda para que a calça seja usada pela mãe, pelo pai, pelos filhos. Nós vemos isso em muitas e muitas fotos da atualidade. Eu escolhi essa dos filhos da princesa Kate, para vocês verem que é o que é comum. E vocês devem achar isso comum até agora, mas não é essa a visão de Deus sobre a moda, não é essa a visão da igreja que eleva a mulher a esse patamar de ser mãe espiritual, de ser educadora dos seus filhos e da próxima geração. Então nós não podemos nos contentar com aquilo que o mundo nos oferece, com essa maçã apodrecida que o mundo nos oferece, às vezes revestida de um sabor e de uma cor maravilhosa, mas continua sendo podre por dentro. Eu gostaria de fazer um pequeno teste com você que chegou até aqui no nosso curso Moda e Modéstia. Você olha para essa foto e você vê que as duas fotos, a princesa Kate está bonita e não existe diferença entre a primeira e a segunda, então você está ainda com a visão mundana a respeito da modéstia. Agora, se você consegue olhar que numa ela está de calça jeans e na outra ela está vestida de uma maneira feminina, de uma maneira mais modesta, logicamente que nós vemos que o decote ali no seio poderia ser menor, mas estamos falando de uma pessoa que é do mundo. Ela não tem os critérios da modéstia, por isso que ela às vezes se veste muito modesta e às vezes muito imodesta, porque ela é fruto desse relativismo moral que impregnou a moda a ponto do slogan ser vista o que te faz feliz. Só que se te faz feliz não tem referência nenhuma com a verdade. É uma felicidade, entre aspas, totalmente hedonista, totalmente egoísta. Teve uma mãe que escreveu um artigo no jornal falando o tanto que ela estava incomodada com mulheres na frente dela na Santa Missa, que estavam todas de legging, e como que ela se via numa situação difícil com os filhos, homens, vendo aquelas nádegas, literalmente, apertadas na frente dela durante a Santa Missa. Essa mãe, então, não está inserida nesse relativismo moral. Ela conseguiu fazer um juízo correto de que aquela roupa não é apropriada para a mulher. A calça leg é uma peça íntima. Ela deve ir por baixo da saia quando está muito frio. Mas não é uma peça para ser usada sozinha. Algo óbvio, de novo, tenho que falar coisas óbvias, porque hoje já não é assim. Então teve uma repercussão, esse artigo dessa mãe, de mulheres contra, dizendo, eu visto o que eu quero. Não tenho que me importar com ninguém quando eu me visto. Até essa própria mãe errou ao dizer que sim, você tem direito de usar legging, mas você tem direito de não usar. Não, aqui o vício, o erro não tem direito. Eles devem ser combatidos. O que tem direito é o certo, é a virtude da modéstia, é a mulher se apresentar feminina em todos os momentos, em todas as horas. Não importa o que ela estiver fazendo. Dizem que se ela não pode fazer o que ela está fazendo porque não tem calça, então ela está fazendo alguma coisa que não é própria para ela. Então nós podemos dizer que nós chegamos no ápice da aberração, da depravação, dessa revolução na moda em 1960, porque juntaram o que já tinha acontecido em relação ao ciclismo, à calça, ao esporte, agora se une com rebeldias, com drogas e com a revolução sexual a partir da pílula, né? E o ícone disso tudo foram os hippies. Tanto que a Levi's aí está lançando essa moda boca de sino que representou
essa geração totalmente anárquica, totalmente rebelde ao plano de Deus, que colocavam a felicidade no ego. E agora nós vamos ver que papel cumpriu a pílula nessa reforma da moda. A pílula separou o que Deus tinha unido desde a criação de Eva, a sexualidade e o dom da maternidade. A pílula desvinculou o corpo feminino da maternidade e do pudor e abriu caminho para modas ainda mais sensuais, depravadas e provocantes, pois o corpo agora era visto como objeto de consumo e não como um templo da vida. A mulher foi sutilmente pressionada a se tornar mais acessível, sedutora e visualmente excitante para competir num ambiente sexualmente depravado. A pílula foi uma bomba, porque ao separar essas duas coisas que Deus sempre uniu, o dom da sexualidade a serviço do dom da maternidade e da paternidade, ela fez com que a mulher, entre aspas, estivesse sempre disponível. E isso repercutiu de um modo impressionante na moda. Por isso que a pílula tem a ver com a mini saia. E nós vamos ver quem foi que criou essa bomba. Então, a Mary Quant foi a estilista britânica que popularizou o uso da mini saia. A primeira foto aí é ela. A gente vê como todas essas reformistas, elas têm já essa ambiguidade no seu aspecto, né? Tanto o cabelo como na roupa, elas não se sentem bem sendo mulheres. Elas não querem ser femininas. E nesse caso, ela quis ser uma provocadora. Aí a gente vê, por exemplo, várias fotos de passeatas das mulheres para que elas pudessem usar mini saia, porque nós lembramos que numa sociedade católica, as primeiras mulheres que fizeram esse ato era um ato escandaloso, era um ato que era proibido, era um ato que desvinculava elas dessa sociedade cristã. Então elas tiveram que, entre aspas, batalhar para que elas pudessem ser aceitas usando essas roupas depravadas. E nós hoje devemos batalhar para que a mulher volte a se vestir com modéstia. Este é o pedido da igreja, que nós nos unamos em organizações, em pias uniões, onde nós vivemos a modéstia e ensinamos a próxima geração a viver essa virtude tão cara aos santos e a nosso Senhor Jesus Cristo. E olhando essa foto aí dessas mulheres na rua, querendo o direito de poder usar uma mini saia, onde praticamente aparecia sua calcinha ao se sentar, eu me pergunto, quando é que nós vamos ter uma passeata, todas mulheres com saias longas, que é necessário que tenha esse tipo de coisa, porque é uma reparação ao Imaculado Coração de Maria de todas essas depravações que houveram e estão ainda acontecendo. Mas cadê essas mulheres? Eu estou em busca delas. Então, nós podemos resumir que a reforma no vestuário feminino tiveram 3 funções, que tem a ver com a tríplice concupiscência falada por São João, daqueles inimigos que são filhos de Satanás, que querem tirar da mulher o desejo de seguir o plano de Deus. As funções da roupa, então, segundo Satanás, é sensualizar, masculinizar e depravar. Na primeira foto, esse tomara que caia, que é simplesmente ridículo, mas quantas mulheres cristãs escolhem um tomara que caia para se casarem? Eu cheguei a ver uma coisa simplesmente patética. Uma menina tem um canal norte-americano que ela fala sobre a modéstia. Volta e meia, esse é o tema principal do canal dela. E ela fala, escolhi a modéstia no dia do meu casamento. E ela começa o vídeo mostrando fotos de vestidos maravilhosos, modestíssimos, dizendo que aquilo ali era o que a mulher se vestia quando ia se casar.
e no final ela fala que ela escolheu a modéstia e me vem com um vestido tomara que caia. Gente, o nome já diz, tomara que caia. Não existe um vestido modesto que seja tomara que caia. Sabe por quê? Ela vive o relativismo moral. Ela conseguiu, até um certo ponto, ver o que era modesto, mas na hora de escolher o seu vestido, ela não seguiu aqueles critérios. Ela seguiu o critério do mundo, mas achando na cabeça dela que aquilo era modesto. Por isso falta formação. Por isso que nosso Senhor diz na Sagrada Escritura: meu povo perece por falta de conhecimento. Não há conhecimento de Deus sobre a terra. Que tristeza que ela tenha tantas seguidoras e ela está sendo uma cega guiando outras cegas. Essa é a verdade. É dolorida, mas é a verdade. Então, aqui eu mostro 3 fases dessa destruição feminina através da moda. A primeira são mulheres com comportamento masculino e com a veste masculina. Depois temos esses punks, depois temos o rock. Quer dizer, foi uma cultura realmente totalmente mundanizada, que antes poderia existir, mas como pequenos círculos que não afetavam a sociedade, mas hoje é ao contrário. Esse pequeno círculo é o pequeno rebanho que restou de nosso Senhor Jesus Cristo, que deseja ainda viver o plano de Deus. O resto da nossa sociedade está totalmente dominada pela imodéstia. Bom, com o biquíni nós chegamos no ápice dessa depravação. Nós vimos como que elas mudaram a veste debaixo da mulher, tanto com a calça como a mini saia. Nós vimos na parte de cima como elas foram diminuindo até chegar um tomara que caia. Mas quando chegou no biquíni, aí foi literalmente a bomba. Vamos ler. Ano 1946, biquíni lançado. O biquíni foi oficialmente lançado por Louis Réard, o engenheiro francês que assumiu o ateliê de lingerie de sua mãe. Ele criou uma peça de banho extremamente pequena e ousada, composta por apenas 4 triângulos de tecido. Réard nomeou biquíni em referência ao atol de Bikini no Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos haviam realizado testes nucleares poucos dias antes. Ele dizia que sua invenção causaria uma explosão semelhante no mundo da moda. E causou. Nós sabemos que as primeiras a usarem este trapo tiveram que ser compradas, né? Vamos ver isso no próximo slide. Como engenheiro, ele aplicou seu olhar técnico para criar uma peça que fosse o menor possível. Ele calculou que a quantidade mínima de tecido necessária para cobrir o corpo feminino eram 4 pequenos triângulos de tecido, 2 para o busto e 2 para a parte inferior. Gente, isso é ridículo. O biquíni é ridículo. E, por favor, não façam distinção entre biquíni e maiô como se maiô fosse modesto. Por favor. Biquíni e maiô mostram totalmente o corpo. É uma nudez. É uma semi-nudez, mas é uma nudez. Então, o que eu estou vendo de mulheres que se dizem cristãs querem falar de modéstia e querem defender o biquíni e o maiô. Por favor, vamos ser coerentes. Se você quer defender, desculpa, o biquíni, o defenda, mas desde o ponto de vista mundano. Você é uma mundana. Não queira, desde o ponto de vista de olhar para Nossa Senhora, que apareceu em Fátima dizendo que haveriam modas que ofenderiam ao Senhor, e falar que o biquíni ou o maiô pode ser usado por uma cristã. Por favor. Isso é muita falta de coerência. A nova peça era tão escandalosa que nenhuma modelo profissional aceitou vesti-la. Então Réard contratou uma dançarina de nudez em cabaré, Micheline Bernardini, a dessa foto, para o desfile de lançamento em Paris. Durante os anos 1950, o biquíni foi banido de várias praias e países considerado imoral, porque é o que ele é. O biquíni só se tornou aceitável socialmente quando estrelas como Brigitte Bardot e Ursula Andress começaram a usá-los em filmes na década de 60. Quer dizer, teve que ter uma
uma forçação de barra para que o biquíni, essa peça bombástica, fosse aceita, e hoje nós vemos 99% das praias do mundo inteiro, as mulheres usam biquíni. Vamos supor que 50% delas sejam cristãs. Olha ao ponto que nós chegamos. Nós vamos ver que a praia não é justificativa para a imodéstia. Meninas, nada é justificativa para o vício da imodéstia. Então vamos contrapor essa moda totalmente indecente, nos vestindo com modéstia e principalmente ajudando outras a seguirem esse caminho. Esse último slide é o mais importante, porque vai fazer você compreender de uma vez por todas que o que nós estamos vendo hoje nas ruas e nas vitrines não foi algo que aconteceu naturalmente, simplesmente de um dia para o outro a mulher acordou e começou a ser modesta. Não foi. Houve todo esse plano e agora eu vou dizer a mente diabólica que está por trás disso, lendo isso para vocês. Plano demoníaco da maçonaria. Isso foi de uma revista, tirada de uma revista de maçonaria em 1928. A religião católica não teme a ponta da adaga, mas pode desaparecer sob a corrupção. Não vamos nos cansar de corrupção. Nós podemos usar um pretexto, como o esporte, a higiene, os recursos da saúde. É necessário corromper que nossos meninos e meninas pratiquem o nudismo no vestuário. Para evitar muita reação, se teria que avançar de forma metódica. Primeiro despir-se até o cotovelo e depois até os joelhos. Depois braços e pernas completamente descobertos. Mais tarde, a parte superior do tórax, os ombros, etc, etc. Bom, depois de toda essa aula desse módulo, nós vamos poder entender como o esporte, vemos dois, ciclismo e tênis, mas todos os esportes foram usados para isso. Nudismo no vestuário. O biquíni é própria disso, tá nesse etc, etc, porque já saímos, o corpo inteiro já foi desnudado. Estamos no etc, etc. Daqui a pouco é literalmente o nudismo na rua, que é o que eles querem. Então, não foi simplesmente num piscar de olhos que aconteceu toda essa depravação. Foram o século XX inteiro, uma coisa após a outra, uma mudança de veste após a outra, para chegar nessa decadência que nós estamos hoje. Espero que esse módulo tenha aberto os seus olhos, tenha aberto o seu coração, para que cada vez mais você possa compreender a importância da modéstia no vestir no plano de Deus. Eu gostaria de terminar te convocando para sair desse comodismo, para que nós possamos realmente fazer frente a essa revolução com a contra-revolução. Porque, cuidado, a revolução não faz nada à toa. É hora de entrarmos no campo de batalha do vestir, tendo plena consciência de que é uma guerra e onde cada peça tem um valor importantíssimo. Assim como eles tinham claro onde queriam chegar, nós também devemos ter claro onde queremos chegar. Que toda mulher católica se vista modestamente em todo lugar e em toda hora. Está pronta? Eu espero que sim. E para isso nós contamos com a ajuda dos santos. Não estamos sozinhas nessa batalha. E vou pedir a intercessão, então, de uma santa muito amada, muito querida e muito importante nessa batalha. É a Santa Filomena, esta virgem, Marte, adolescente, que deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo. O imperador, encantado com a sua beleza, queria se casar com ela e ela disse não. Ela já tinha um amor. É o amor a nosso Senhor. Nessa menina está representado toda esta geração de meninas que a gente deve educar para que, tendo Santa Filomena como padroeira, possa realmente escolher desde pequena a virtude da modéstia. Que Nossa Senhora nos ajude, nos dê força e nos guia
para não sucumbirmos no meio da batalha. Amém.